Rádio Santa Rita de Cássia. Aqui é bom demais. Rádio Santa Rita de Cássia. De falar ao coração. É hora de fortalecer a fé naquele que dá sentido a tudo, inclusive a morte. Sem ele, nada faz muito sentido, inclusive a vida. No ar, a morte não é nada. Apresentação: Padre Marcos Moreira. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã. Bom dia a todos. Salve Maria. Deus seja louvado. Estarmos mais uma vez reunidos nesta manhã de quinta-feira, hoje, dia 4 de setembro de 2025. Deus seja louvado. Estarmos reunidos. Você que já está aí conectado conosco na Rádio Santa Rita de Cássia e Conexão Católica. Esse momento para refletir sobre a vida daquele que dá sentido em tudo, inclusive a morte. Sem ele, nada tem sentido, inclusive a vida. Quero agradecer já a presença de cada um de vocês, que de perto ou de longe nos presenteia com esse momento de presença, e pedir que você já vá também, com carinhosamente, marcando aí seus contatos, compartilhando com seus amigos nas suas redes sociais. Vamos consagrar nossa manhã com a oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor infinito e misericordioso de Jesus Cristo, nosso irmão, Senhor e Salvador, vencedor da morte e ressuscitado ao céu, a força, a unção, o consolo e a santificação diária do Divino Espírito Santo estejam sempre com cada um de vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconheçamos-nos ser pecadores, perdoemo-nos mutuamente do fundo do nosso coração e com humildade imploremos o perdão, o amor e a misericórdia de Deus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus, Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Oração pelos falecidos. Senhor Jesus, nós os pedimos, acolhei, lembre com saudade e gratidão o nome da pessoa que você está com aquela saudade ainda, em luto, que já partiu para a casa do Pai. Na luz do vosso reino, vós que com vossa ressurreição nos libertastes da sombra da morte, concedei a todos os falecidos a purificação de todos os pecados e a paz do vosso abraço eterno. Sede também para nós paz e esperança na dor da separação, guia e apoio na nossa peregrinação terrena. Amém. Santo Agostinho, rogai por nós. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã. Sei que já está aí de perto ou de longe, nos acompanhando. Muito obrigado. Deus seja louvado pela sua vida. Deixa eu entrar aqui também para me conectar com vocês.
Que Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Quero agradecer e pedir que cada vez mais possamos Já aconteceu. estarmos unidos. Olha aí, internet um pouquinho lenta aqui. É assim também quando você entra? Hoje é eu que não tô conseguindo mesmo. Ah, agora vai. Pronto. A internet hoje tá um pouquinho difícil aqui, viu? Ainda tá abrindo ainda, ó. Que coisa. Ah, agora sim, tô vendo essa coisa linda aqui, pronto. Um bom dia, já estamos aqui. Obrigado pela presença, vocês já estão conosco. Olha aí, já mandei meu bom dia. Deus abençoe a todos. Bendita a tecnologia, não é verdade? Como ela encurta a distância, como ela nos deixa tão próximo. Pena que é fermento de morte, mas sabendo usar bem, eu acho que se nosso Senhor hoje ele usaria a internet também, pode ter certeza. Pode ter certeza. O programa nosso A Morte Não É Nada. Essa semana eu falava na missa, fiz a missa das almas lá na Santo Agostinho, toda terça-feira, 19h30. E tinha, se eu não me engano, 7º dia. Nossa, a igreja estava repleta. Parecia uma missa dominical. Tanta gente que tinha, estava cheia. E, de certa forma, é uma experiência, porque a gente vê ali cada um com a sua história, cada um com o seu momento, cada um com a sua dor. É aonde eu falo que, e sempre repito lá na Santo Agostinho, até a gente conseguir mudar a mentalidade um pouco, que a nossa igreja não é uma igreja acolhedora. Não é. E quando eu falo a nossa igreja, eu não estou falando a Santo Agostinho, eu estou falando a igreja católica de um modo geral. Porque ser acolhedora não é colocar um jaleco branco e ficar na porta, bom dia, boa tarde, boa noite. Não é ir lá fazer uma leitura bem, tocar bem, cantar bem, pregar bem, celebrar bem, rezar bem, acolher ali na hora da missa, né? Bater palma para os aniversariantes, presentear, enfim, não é isso. Isso não é isso é no mínimo a nossa obrigação. É a forma de mostrar a nossa educação. A equipe de liturgia se preparar bem para a liturgia é uma obrigação, não é só acolhida. Acolher bem, quando o padre fala que a nossa igreja não é acolhedora. Por exemplo, na minha realidade, eu tenho 5 comunidades, várias pastorais, vários movimentos, vários agentes de pastorais e movimentos, vários coordenadores, catequistas, ministros, pessoal do grupo de oração, da renovação, da legião, do apostolado, enfim, são vários. E quando eu falo que a igreja não é acolhedora, cadê a igreja nesses momentos? Quando chega uma família com a sua dor por ter perdido um ente querido, seja de forma trágica ou seja de forma natural, pela doença, enfim, cadê a igreja para estar acolhendo a dor dessa pessoa? Era para ter no mínimo um membro de cada pastoral, de cada movimento. Quando tem batizado, cadê a igreja reunida, se alegrando com aquele filho que nasce? Falta acolhida. Eu, lá na Santo Agostinho, no rito do batismo, tem uma pergunta que é feita:
o nome da criança, o que os pais pedem à criança, e logo em seguida é feita a pergunta: e vocês querem ser um exemplo de comunhão? Essa pergunta é geral. Toda vez eu peço perdão publicamente por não ter ninguém ali para responder sim, queremos. Esse sim, queremos, quem tem que responder é a igreja que está acolhendo. E geralmente mal tem a equipe de batismo, porque são escalados, né? Agora, graças a Deus, lá na Santo Agostinho, alguns estão indo lá do batismo. Ainda tem Ministério de Música cantando, sabia, Michel? Bom dia, Michel. Tá sendo uma bênção. Bom dia, padre. Sua bênção. Muito bom, né? Quando a comunidade participa desses momentos, a família se sente mais acolhida, como o senhor está dizendo, né? É importante nós que somos membros de pastoral, membros da igreja, participar desses momentos de acolhida. Exatamente. A igreja se torna acolhedora aí. Sábado vai ter 2 matrimônios, no sábado que vem, dia 6. E um crisma, né? Cadê a igreja para acolher os noivos, a alegria dos noivos? Vai ter lá uma equipe, porque é escalada para ter, né? Mas era para estar a igreja repleta de gente feliz por aqueles noivos. Vai ter o crisma lá com o bispo, né, Dom Algaci. Aí, toda semana os ministros, é uma dificuldade para fazer a escala, quem vem na missa, quem não vem. No dia do bispo, eu espero que estejam pelo menos todos, pelo menos o bispo. Enfim, cadê a igreja acolhedora? E nós precisamos dar esse espaço. Eu estou falando isso porque nessa semana tive uma experiência muito forte desses 9 sétimos dias. Dentre eles, tinha um 7º dia de um jovem de 15 anos que tirou a própria vida. Esse jovem, ele foi catequizando, recebeu o sacramento da Santo Agostinho, inclusive a catequista dele, que estava bem desmotivada, mas também, imagine a dor dessa família. A igreja estava cheia, mas cheia de outros 7º dias. A igreja está lotada. Cadê o pessoal da acolhida? Enfim, cadê a igreja para acolher? E aí, eu falava do programa, né? A Morte Não É Nada. Talvez algum deles pode estar até ao vivo aí, não sei. Se você tiver, dá um oi aí, quem esteve na missa terça-feira, o padre saber, ter um termômetro. E aí, depois de conversar com a família, me procurou para conversar, e esse título, A Morte Não É Nada, eu falei, expliquei. É uma citação que foi atribuída a Santo Agostinho, e não tem uma origem exata sobre essa frase, sobre essa oração que fazemos também todo o programa e toda a Missa das Almas, mas o padre usa para transmitir essa perspectiva espiritual sobre a morte e a vida após a morte. A morte não é nada porque nós acreditamos que nosso Senhor Jesus Cristo, vencedor da morte, inaugura para nós a vida eterna. A vida eterna, esse dom de Deus. E a morte é uma experiência que todos nós, se não temos, ainda teremos, mas inevitavelmente passaremos por ela. Eu falava e falo quase todas as missas, ninguém nasce para morrer, mas nós precisamos passar por essa experiência da morte para ressuscitar, como o nosso Senhor fez, como o nosso Senhor também, como primícias, primeiro passou por esse processo, essa metamorfose. Então, é uma experiência que também nós teremos, ou já tivemos, e teremos especialmente, particularmente, cada um no seu individual. E para muitas religiões ou tradições religiosas, é interessante como eles veem a morte como uma transição para um outro estado de existência. Muitas crenças podem trazer conforto e esperança diante da perda, diante de uma pessoa que parte, de um ente querido que a gente perde, ou da própria perspectiva que cada um tem
sobre a morte. São várias as ofertas, são várias as denominações religiosas, são várias as filosofias de vidas, as religiões, enfim. Mas a nossa realidade aqui é cristã. Então, no cristianismo, por exemplo, a morte ela é vista como essa passagem para a vida eterna. E essa vida eterna é uma vida eterna com Deus. Nosso Senhor ele deixa muito bem claro isso. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar. Quando eu tiver ido, tiver preparado esse lugar, então eu voltarei. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Palavra de consolo. É o cristianismo que nos dá isso. O cristianismo, ele mostra essa realidade da vida eterna em Deus. E através dessa crença em Cristo e na ressurreição, nós, cristãos, nós encontramos esse grande consolo, porque é uma grande promessa da vida após a morte. E, como nós professamos também, na esperança da ressurreição dos mortos. Creio na vida eterna, creio na ressurreição da carne. Isso nosso Senhor nos ensinou, porque Ele nos mostrou com a própria vida. É claro, lógico, é importante reconhecer que a morte também pode ter um momento, pode ser um momento doloroso, uma experiência dolorosa, trágica. É verdade. E isso é o grande desafio para muitas pessoas. A perda do ente querido e, consequentemente, o luto que ela vai enfrentar, viver, seja breve ou seja longo, esse luto é uma certeza, é uma realidade. Por quê? Por causa justamente da incerteza sobre o que acontece após a morte. Nosso Senhor nos dá a garantia, mas ninguém de lá, ninguém pode colocar perfeitamente como é. Isso pode causar sofrimento muito grande, principalmente emocional, espiritual, por causa das crenças que a gente vê. Agora, cada pessoa ela vai lidar com a morte de maneira diferente. E é muito importante respeitar as crenças de cada um. É muito importante que cada um, na sua individualidade de acreditar. Por exemplo, eu falava nas missas, e acredito não só eu, a maioria dos padres falam, sobre a diferença de ressurreição e reencarnação. Isso causa ainda um grande desconforto, mas é dogma, é religião. Por exemplo, quem acredita na encarnação está negando a ressurreição. Então, são duas coisas que não é igual água e óleo. Né? Se eu acredito na ressurreição, a encarnação já cai por terra, porque ressuscitar o corpo, a alma, a mente, é desfeito o nosso corpo mortal. Tu és pó, ao pó retornará, e nos é dado o corpo glorioso, junto de Deus, nosso Pai. Então, a ressurreição é essa vitória de Jesus sobre a morte. A reencarnação é o contrário disso. Enfim, cada pessoa lida com a morte diferente. E é importante respeitar as crenças individuais. O mais importante é oferecer apoio permanente, compassivo, durante o momento da perda que a pessoa passa, o luto que ela vive, para que ela supere, porque o luto não pode virar uma patologia na vida da pessoa, ela não pode sofrer eternamente por causa do luto. Eu conheço pessoas que estão há 20, 30 anos sofrendo por causa da perda do filho. Precisamos abrir o coração para a crença da ressurreição. Para muitas pessoas encontrar conforto e significado diante da morte, envolve sim uma jornada pessoal de fé. Por isso que muitos buscam refúgio em várias outras ofertas. Todas elas procuram responder o grande questionamento, né? E agora, como é que está a pessoa? Para onde ela foi? Será que está bem? Isso e aquilo. E aí a gente vê filmes, vê livros, vê testemunhos que
enfim, acaba nos tendencionando a determinadas crenças. Nesse sentido, meu irmão, minha irmã, a frase da morte não é nada, ela possa ter significado e consolo justamente em um contexto espiritual que nós trazemos sobre a realidade da vida eterna. É importante lembrar que cada pessoa tem sua própria perspectiva, é verdade. Cada pessoa vai compreender a morte de um jeito, também é verdade. Mas apoiar as experiências de cada um faz fortalecer o outro para superar qualquer dor. Portanto, por mais que a morte seja um tema complexo, tem multifacetas aí de compreensão, de oração, de religião, enfim, ela deve despertar sempre essa reflexão de que eu não posso, em primeiro lugar, temer. Interessante, se a gente sempre chega numa rodada assim de amigos, assim, quando eu começo a falar de morte, Michel, alguém fala assim, padre, vamos mudar de assunto, vamos mudar de assunto. É um medo, né? Todo mundo, né, padre? É um medo, né? Em primeiro lugar, não temer. É uma realidade que a gente precisa estar sempre atento de que é no piscar de olho. E isso, essa experiência que cada um tem, ela pode chocar, mas é uma realidade, nós não podemos fugir. Lembrando que cada pessoa lida com um jeito diferente. Aí eu estava conversando com uma pessoa que estava falando da raiva que ela estava sentindo de ter perdido a pessoa do jeito que perdeu. Eu falei, puxa vida, a raiva é uma maneira diferente. Importante lembrar que cada um tem um jeito de manifestar, né? Alguns programas atrás, se vocês forem rever, nós falamos sobre as etapas que o luto traz, né? As etapas. E dentro deles é uma etapa que a pessoa passa por um período de raiva mesmo. A raiva de sentir a perda. Mas é importante encontrar estratégias que funcionem para que você possa superar. Se for o caso, procurar um profissional que vai orientar. Mas a palavra de Deus ela é muito forte. Fundamental a gente ter em mente que o luto é um processo único para cada pessoa e cada pessoa tem sua própria maneira de lidar com o luto em suas fases, na raiva, enfim, na dor, enfim. Se você ou alguém próximo estiver enfrentando a raiva no luto, estiver tendo dificuldades em lidar com ela, se for o caso, procure um apoio, procure um padre, procure um profissional. E olha, se você está buscando orientação para isso, a palavra de Deus é muito forte, muito boa. Eu estava meditando aqui, eu peguei a palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de 3 a 4. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos de 3 a 4. Olha como a Bíblia fala o consolo. Está escrito assim, ó. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da consolação, que nos conforta em todas as nossas tribulações, para que pela consolação com que nós mesmos somos consolados, que estão consolados por Deus, possamos consolar os que estão em qualquer angústia. Olha, versículos, quantas vezes a palavra consolo. Aqui nesse versículo nós somos lembrados de que Deus, que é o Pai das misericórdias, é o Deus de toda consolação. Então, buscar conforto, buscar consolo de Deus no momento de raiva, de angústia, de dor, de sofrimento, isso pode trazer alívio, buscar essa certeza de que Deus não nos quer sofrer, esse consolo. Faço uma pergunta simples para você que está nos acompanhando nesse programa de hoje. Quem aqui já se sentiu com um peso no peito? Coloque aí, se você já sentiu esse peso no peito, uma dor que parece apertar,
que parece roubar o ar, que parece, sabe, fazer a gente se curvar. Quem já se sentiu assim? A perda de um ente querido é bem forte, uma doença que a pessoa sente, é uma coisa muito dolorido. E quanto mais vai se arrastando, mais vai trazendo dor, uma decepção. Tem gente que fica com o peito apertado na decepção amorosa, do término de um relacionamento, como a pessoa, ela entra também como se fosse um estágio de luto, um relacionamento de 5 anos, 10 anos, 20, 30, não sei. A dor é grande também. E a sensação que dá é que estamos sozinhos no mundo, não é verdade? Se você já se sentiu isso, se você já passou por isso, nunca esqueça, saiba de uma coisa, você não está só. Acabamos de ver aqui na carta do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 1, quando ele diz, repito para vocês, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Devemos consolar os outros que também estão em agonia, em angústia, precisando de consolação. Vocês conseguem imaginar essa frase, que imagem poderosa que pode vir na nossa mente, eu sendo consolado por Deus e tendo força para consolar quem precisa de Deus. Que imagem poderosa que a gente pode colocar no coração, na alma, na mente hoje. Pense na dor. Ela é como um deserto, né? Não sei se eu nunca tive no deserto, talvez não poderia passar tanto essa experiência. Já tive em dunas, tá? Mas deserto, enfim, mas tanto ouvi falar, pense na dor. É como um deserto, né? O deserto, ele é uma coisa árida, solitária e parece não ter fim. Mas ali, no meio do deserto, Deus aparece. Lembra da imagem de Jesus sendo tentado, mas o Espírito Santo aparece. E Deus aparece. Ele não é apenas o Pai, como diz a palavra de Deus aqui, ele é o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação. Ele entra nesse deserto com você, senta ao teu lado, na areia quente, sei lá, ele senta no teu lado e, com a sua presença, começa a transformar o que era desolação em um oásis, em um momento de grande esperança. Mas eu estava meditando, a beleza do nosso Deus não para por aí. Ele nos consola não apenas para que a gente se sinta melhor, se sinta aliviado, se sinta curado, restaurado, refeito as nossas forças. Ele nos consola também para que possamos, como diz o apóstolo Paulo nessa palavra de hoje, consolar os que estiverem em alguma tribulação. Ou seja, ele transforma a nossa dor em uma fonte de poder que dá a capacidade de ajudar os outros também. Deus seja louvado, viu? Imagine isso, imagine você receber esse consolo, essa força, essa paz. Vamos para um rápido intervalo, tomar uma água, um café. Tem café hoje, Michel? Já está pronto o café. Aguardando, senhor. Enquanto isso, também vamos dar um bom dia para quem está participando conosco, participou. Vamos ver se a gente consegue pegar a maioria do pessoal aí, bastante gente. Deus seja louvado. Muito obrigado pelo seu minuto de carinho, de atenção, de presença, de participação. Só Deus para dar força e consolar vocês.
Doralice Santana, bom dia, Padre Marcos. O Cláudio Silva, bom dia, Padre Marcos, sua bênção. Cláudio e Dayana acompanhando. Isael Pereira, bom dia. O Aurélio Batista, bom dia, sempre na sintonia da Conexão Católica, né, Aurélio? Tamo junto. Aurélio, grande irmão. Obrigado, Aurélio. Gislene Rosa Moreira de Carvalho, bom dia, Padre Marcos. Bom dia, Gislene, que bênção, que bênção. O Padre Marcos dando bom dia para todo mundo. Olha aqui. aí. A Edna Gabriel, bom dia a todos. Fiel, José Baldan. Bruno Bom dia, Bocardi. meu irmão, meu amigo José Baldan. Ele tá me ensinando a fazer vinho, Michel. Olha aí, que benção, hein? Benção Aí mesmo. sim, hein? Sua esposa tá numa luta aí. Estamos rezando, viu, pela sua esposa, viu? Que Deus te dê força, viu, José? Meu amigo querido. Bruna Bocardi, será que ela é parente do da TV? Não. Será? Bruna. Um beijo. Edna Gabriel, bom dia, Padre Marcos, sua bênção. Paulo Santiago, bom dia. Olha Gibson aí. Reis, bom dia. O José Baldani tá falando aqui, ó. Peço oração pela minha esposa, sim, Eliana. estamos de oração. Deus abençoe, dê força, Eliana. Essa está internada novamente, né? Vai passar por um processo. Vai dar tudo certo, meu. Então, Deus é contigo. Deus no comando e nós em oração, viu? Vamos vencer. Gibson Reis, quero pedir oração pela Rafaela Cerqueira Hernandes, que sofre de depressão. Da Rafaela Cerqueira. Depois você destaca esse nome aí para colocar nas minhas orações pessoais, viu, David? Se precisar, estamos aí para conversar pessoalmente, viu? É muito bom ter alguém para conversar nesse momento aí, tá bom? Eu aprendi, Michel, que quando uma pessoa estiver querendo chamar a sua atenção, sabe o que você faz? Dê atenção. É isso aí. Tem que dar atenção, É tá isso bom? aí. Então, se precisar do padre, estamos aí, tá bom? É isso aí. Davidson. Leva a Rafaela lá para falar com o padre, Deus. A Rosângela Leme, bom dia. Bernadette, bom dia, Padre Marcos, sua bênção. Marcelo, bom dia, Padre Marcos, sua bênção. Bom dia, Michel. Bom dia, Rádio Santa Rita. Tamo junto, Marcelo. Valeu, Marcelo. Margarida Aparecida, bom dia. Andréa Carvalho, bom dia, Padre Marcos, sua bênção. Lindomar Medeiros. Saudade. Andréa Carvalho, que bom. Bom dia, bom dia. Maricélia Soares de Maricélia Lima. Soares de Lima, bom Daiane dia. de Oliveira e Bom Lucídio Oliveira, Padrão. Oi, Todos Padrão. dando bom dia e pedindo a bênção. Deus abençoe. Vamos tomar um café, voltamos já. Prepare aí a sua vela, prepare aí seu momento de fé para a gente rezar juntos. Em sintonia com você, Rádio Santa Rita de Cássia. Participe da Santa Missa de Cura e Libertação. Todas as quartas-feiras, na Paróquia Santa Rita de Cássia, às 20 horas. Rua São José do Campestre, 251, Jardim Dança. Você já baixou o aplicativo da Rádio Santa Rita de Cássia? Ainda não? Então corre na Play Store e baixe já o nosso aplicativo. Digite Rádio Santa Rita de Cássia e participe da nossa programação. Rádio Santa Rita de Cássia, sempre ligada em você. Você tem um encontro marcado com o Padre PH no programa Evangelizar Transforma, todas as terças às 14h e aos sábados às 10 da manhã. Na Rádio Santa Rita o amor tá no ar, pra continuar vem nos ajudar. Com fé e carinho faça a sua doação, é fácil e rápido, só um Pix no coração. A fé nos une, a rádio vai tocar. Cada contribuição nos ajuda a chegar. A boa mensagem vai continuar. Com seu apoio é só colaborar. Pix na mão é só digitar 61378741010400. Rádio Santa Rita de Cássia. Digitar 61378741010400. Rádio Santa Rita de Cássia. Segunda, às 20 horas, programa Sagrada Família. Venha rezar conosco pedindo a proteção da Sagrada Família de Nazaré.
Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Apresentação, Rodrigo e Ana Benites. Todas as segundas, às 20 horas. Aqui na sua Rádio Santa Rita de Cássia. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é chorando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na sua é o mesmo que morrer por não te adorar. Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã. Que alegria ter vocês de companhia, saber que nós estamos aqui, você daí, de perto, de longe, nos acompanha, nos prestigia, nos motivam. E cada vez mais eu peço humildemente o seu carinho, a sua colaboração, a sua participação, que nós temos um grande inimigo
grande inimigo. Temos que lutar contra os inimigos. Olha, o nosso grande inimigo se chama algoritmo. É impressionante como ele não entrega o conteúdo. E depende de você. Depende de você. Quando você recebe aí o link, clica. Se não puder assistir, deixa ligado lá 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Já ajuda e muito. Alguém um dia vai entender a importância dessas palavras. E agradeço de coração você que está aí conosco, presente desde o início, você que está aí chegando agora. Obrigado. Faça com que outros também, inclusive o programa fica gravado, depois você pode retomar, pode assistir com calma, escutar com calma, através do YouTube e participar também com calma. E até peço que dê sugestões, né, para futuros programas. O que você gostaria de ouvir, como que a gente poderia trazer mais conteúdo para você, minha querida, amada família, que estamos sempre unidos aqui, tá bom? Nós estamos meditando aqui no Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo do 3 a 4, que fala sobre esse consolo e essa palavra bonita, que Deus nos transforma, nos consola, transforma a nossa dor em uma fonte de poder para ajudar o outro. Eu estava meditando e queria que você também meditasse comigo. Imagine, sei lá, esses dias eu estava regando as plantas e aí eu com sede. Quem nunca tomou água na mangueira, né? Quem nunca tomou água na mangueira? E eu comecei a tomar aquela água na mangueira assim, né? Esse dia que fez um calorzinho gostoso, que estava precisando até de uma chuva. Mas enfim, não sei se você lembra quantas vezes, talvez até banho de mangueira, você já tomou banho de mangueira, é uma delícia, uma delícia. Muito bom. Rejuvenescedor. Eu me sinto 10 anos mais novo quando eu tomo banho. Eu lembro quando morava no Tocantins, que quando chovia, eu e minha cachorra íamos para o meio da chuva tomar banho. Isso é confortador, é rejuvenescedor. Mas imagine você pegar uma mangueira dessa, um balde de água, tomar a água. Quando você dá aquela sede, eu estava meditando assim, você toma aquela água, é a coisa mais valiosa do mundo. Você saciar sua sede. Mas ao mesmo tempo que você bebe aquela água, a água também está ali regando a flor. A água que sobra, ela pode ser usada para regar a flor murcha ou para matar a sede de outra pessoa. É o que Paulo está dizendo aqui. A dor que Deus nos ajudou a suportar se torna um testemunho vivo, um consolo que Ele nos deu, que não é para ser guardado. É por isso que eu retomo aqui, junto um compromisso que precisamos tão logo levar a bom êxito. Eu sempre falo com meu irmão e amigo, Padre José João, precisamos criar um grupo de apoio para consolo de quem está em luto. Essa semana nós vimos a dor de uma mãe de perder o filho único. Perdeu o filho único porque ele estava em depressão e tirou a própria vida. Puxa vida, como isso é doloroso. Eu, graças a Deus, eu tenho uma parceria com a faculdade Cruzeiro do Sul, Michel. Então, esse ano nós estamos recebendo vários psicólogos. Pelos meus cálculos aqui, já vamos receber mais de 10. Né? Já tem uma boa turma que vem todo ano fazer um estágio, né? E esse ano parece que não só uma faculdade, mas parece que 3 ou 4 vieram. É um projeto que nós temos lá na Santo Agostinho, né? Nossa ONG, nossa associação Filhos de Santo Agostinho e Santa Milena, e a gente atende a população. Então, se você precisar, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo de perto ou de longe, nós temos lá para te acolher vários psicólogos que não são formados ainda, estão estagiários, né? Mas tem um trabalho perfeito, belo, principalmente com idosos, mas também criança, jovem, adulto, você que precisar de alguma orientação. Essa oportunidade que temos é como está dividindo também a força para que você possa se restaurar. É o consolo que Deus nos dá para não ser guardado.
é para ser derramado, é para que quando você ver alguém sofrendo, você possa dizer com toda convicção do coração: eu entendo a sua dor, eu passei por ela, eu passei por isso, eu superei por causa disso. E te digo, meu irmão, te digo, minha irmã, Deus é Pai das misericórdias, Ele é bom. Por isso Ele vai sempre colocar esses anjos que vai nos fortalecer. Seja você também um anjo, seja você também alguém que superou a sua dor, vivenciou, mas pode agora ajudar alguém a sair dela. E aqui entra esse consolo mais profundo e transformador de todos, que é a gente perceber que Deus já te ajudou, Ele pode ajudar alguém. Como que a gente tem essa certeza? É o que nós estamos meditando, é o que eu sempre medito, procuro meditar, transmitir, refletir com vocês a realidade da vida eterna. É o maior consolo que podemos ter, mais profundo, que transforma a alma de todos, a vida eterna. A nossa dor que hoje sentimos, por mais profunda que seja, ela tem que ser passageira, ela é passageira. E a nossa esperança não é uma promessa vaga, não é uma promessa feita de qualquer jeito, de que as coisas vão melhorar aqui, de que você vai se sentir melhor. Não, é a certeza de que um dia tudo isso vai passar. É a certeza de que um dia eu posso viver essa promessa que nosso Senhor deu. É o momento em que a nossa alma sente a presença de Deus. É isso. O que é a vida eterna? A vida eterna é exatamente o fim de toda lágrima. O que é a vida eterna? É o fim de toda dor, de toda tristeza, que eu posso já experimentar hoje, aqui, agora. O que é a vida eterna? A vida eterna é o reencontro com aqueles que amamos e que agora estão na presença de Deus, nosso Pai. Por isso, nessa oração linda de Santo Agostinho, que nós vamos fazer daqui a pouco, a gente fala que eles estão vivendo no mundo do Criador e nós estamos vivendo no mundo da criatura. E o que é a vida eterna, meu irmão, minha irmã? A vida eterna é o momento em que a alma, cansada, ferida, sofrida, enfim, ela finalmente encontra o seu verdadeiro lar. Pense nessa vida com carinho. Pense nessa vida, nesse momento. Pense nessa vida como um começo de toda a paz, de toda a alegria, de todo o consolo que você precisa. Pense nisso. Pense nisso nesse momento. O que é a vida eterna? Isso, lógico, nossa vida, ela é cheia de desafios, sim, mas, na verdade, tudo isso nos prepara para uma história principal, para uma vida principal, uma vida que não tem fim, uma outra história que não tem fim, uma história que, com a alegria e as realizações, é completa na presença de Deus, nosso Pai. Isso é a vida eterna, meu irmão, minha irmã. Esta vida que nos dá aqui nessa realidade, nos faz experimentar quando, na palavra de Deus ou na Eucaristia, nós nos fortalecemos com a presença desse Deus grandioso no nosso coração. Todas as dificuldades, toda a realidade que a gente possa estar vivenciando, Deus nos consola, Ele nos oferece, Ele nos dá força. E olha, é nesse sentido que nós não podemos fazer da nossa história uma história de qualquer jeito. E olha, uma história que não tem fim, começa aqui e termina no coração de Deus, onde a alegria é completa, o amor é puro, onde a paz é inabalável, não haverá choro nem ranger de dentes, como a palavra de Deus nos fala e nos promete. O consolo que Deus nos oferece é, digamos assim, em última análise, um gostinho dessa realidade. Toda vez que eu entro numa igreja, por exemplo, quantas vezes eu estou lá na igreja, atendendo nas confissões, e entre as pessoas,
vão direto pro sacrário. Esses dias mesmo, eu vi uma senhora, Michel, aquilo ali me tocou. Aquela senhora chegou tão carregada, tão cheia de dor, tão cheia de sofrimento, que ela não conseguia nem andar direito, meio curvada assim, ó. Você percebia o peso do sofrimento nas costas daquela senhora. E ela entrou e ela foi direto do sacrário. Ali ela ficou ajoelhada quase 20 minutos. E eu fiquei olhando ali. Quando aquela mulher levantou, parecia que ela estava flutuando assim, ó. Eu fiquei olhando assim e falei, só pode ser Nossa Senhora que está levando ela no colo. Imagem impressionante, imagem impressionante. Me deu vontade de tirar, que lá tem câmera, me deu vontade de gravar aquela imagem. Falei, eu não posso fazer isso porque... É um momento pessoal. E também a imagem, né, você não pode... Mas me deu uma vontade de tirar aquela imagem e colocar e mostrar para todo mundo como um testemunho do que o consolo de Deus faz com a gente. Procure a palavra de Deus, procure Deus nesse momento de angústia. Só Ele pode fazer isso. Nunca vou esquecer aquela cena, Michel. A mulher chegou prostrada, humilhada, dolorida, sofrida, chorando copiosamente. Não sei o que estava acontecendo na vida dela. Não sei, porque eu também, as pessoas quando me procuram, eu fico lá, mas me dou a vontade de... Quando a mulher levantou de quase 20 minutos, ajoelhada lá no Santíssimo, que eu olhei assim, eu não acreditei. Parecia que ela estava flutuando mesmo, andando toda serena, toda calma. Que transformação. É isso. O nosso sofrimento aqui não é o fim da nossa vida, nem da nossa história. Nós temos o consolo que Deus nos oferece. E olha, repito, esse consolo é um gostinho da vida eterna. Um lembrete de que esta vida, com suas dificuldades, é apenas uma sombra, uma comparação da glória que está por vir, da felicidade que está por vir, da vida eterna. O nosso sofrimento aqui, meu irmão, minha irmã, então, ele não é o fim da nossa vida, não é o fim da história. Ele é um capítulo que nos aproxima do nosso Deus, que é o nosso Criador e que nos quer feliz na eternidade. Ele que já escreveu para nós a nossa vida, que nós precisamos tomar posse, guardar a nossa vida em Deus, que está escondida nele, como diz a palavra de Deus, procurar essa vida. Então, amados irmãos e irmãs, quando a dor chegar, não a esconda. E também não sofra sozinho. Procure consolo na palavra de Deus, na Eucaristia, nas pessoas. Sempre você vai encontrar, principalmente nos padres, alguém que, no lugar de Deus, vai oferecer você esse consolo. Peça a Deus o consolo, peça a Deus a força e... Repito, quando você receber, não guarde para você. Se renove, se fortaleça e use para ser uma luz na vida de alguém. Toda terça-feira eu acendo a vela na Missa das Almas e sempre peço para o pessoal levar vela. Os que não levam falam assim, você que está com vela, você está iluminando não somente a sua vida, a pessoa que você está rezando, mas olha para você ver o tanto de gente sem vela. Você está sendo luz também para eles. É isso que nós temos que ser. Oferecer a Deus a nossa dor, pedindo o seu consolo, pedindo a consolação, e quando você receber, não guardar. Usar para ser luz na vida de alguém. Use a experiência que você tem para mostrar ao mundo, a pessoa que está ao seu redor, que Deus, Ele é o Pai das misericórdias e que a esperança que nos move é a certeza inabalável da vida eterna. Que assim seja hoje e sempre, por toda a eternidade da nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado, minha irmã. Que bom poder partilhar com você essas palavras. Deixa aí deixa aí um comentário aí, deixa aí uma sugestão de uma partilha de algo que você já superou, de algo que alguém já te ajudou a superar. Que Deus abençoe cada vez mais a sua vida. Vamos dar um salve aí mais para alguém aí. Eu estou enxergando aqui, Michel, se eu não estiver enxergando direito, meu irmão e amigo, Padre José João. Por isso que eu destaquei a mensagem. Olha aqui, aí, ó, Padre, que benção, você me honra com a sua presença, meu amigo. Você precisa voltar aqui, viu? As 2 vezes que o senhor esteve aqui, Padre, foi uma maravilha, foi um sucesso. Precisamos marcar para o senhor voltar aqui, tá bom?
Obrigado, meu querido irmão e amigo. A Daiane Oliveira mandou mensagem. Bom dia, Padre Marcos. Deus abençoe. A Lucídio Oliveira Padrão, sua bênção. A Cleide Soares Silva Nicolau, bom dia, sua bênção. E o José Baldão agradecendo. E a Eliana ouviu suas palavras. Estamos aqui ao vivo. Ah, que bênção. Deus te dê força, viu, Eliane? Paz no seu coração, viu? Estamos orando E pela a sua recuperação. Fernanda mandou sua bênção, Padre. Muito Os bem, que estávamos maravilha. devendo. Agora não devemos Que pra bênção. ninguém. Vamos então acender nossa vela, vamos pedir a luz do Divino Espírito Santo a todos vocês que de alguma forma precisam desse consolo, dessa paz, sobretudo os enfermos que estão em casa, nos hospitais, nas ruas, nos asilos. Mas também vamos pedir que o Divino Espírito Santo ilumine a alma, a mente, a vida daqueles que cuidam dos enfermos, os trabalhadores da área da saúde, os familiares que sofrem tanto quanto eles, a Pastoral da Saúde, que sempre organiza a missa dos enfermos e a visitação, os ministros que levam a Eucaristia aos enfermos. Vamos pedir também a luz do Divino Espírito Santo a todos vocês que choram entristecidos pela dor da separação, que ainda estão vivenciando luto, para que Deus, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, seja o consolo e a força que você precisa para superar a dor, para ser consolado e também para ter forças de consolar outros que precisam. Que mesmo o Espírito Santo venha em socorro de nossa fraqueza. Rezemos juntos. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me dê o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas? Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continue a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela como sempre foi. Santo Agostinho, rogai por nós. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado, minha irmã. Ao chegar esse vídeo, esse programa, essas palavras, chegue também a bênção de Deus em sua vida, seus projetos, sua família, seus sonhos, suas necessidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? Só quem não amou, quem não chorou,
Rádio Santa Rita de Cássia. Aqui é bom demais. Rádio Santa Rita de Cássia.